Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica inicia neste domingo um tempo que tem por objetivo preparar a celebração do Natal, o Advento. Neste programa vamos saber como é vivido numa paróquia de Lisboa e sugerir uma análise à liturgia deste domingo. Hoje está connosco o Padre Nuno Tavares, pároco da Pena em Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Padre Nuno Tavares, por estar neste programa, onde inauguramos uma abordagem um pouco diferente nestes programas em cada sexta-feira, porque para além de apresentarmos os textos da Bíblia, queremos que quem cá está nos apresente a comunidade onde eles vivem. E começamos por aí. Que paróquia é esta da Pena, aqui no centro de Lisboa? Obrigado eu por este convite. A paróquia da Pena é uma paróquia antiga, já da cidade, não tão antiga como outras que nós temos. A edificação da sua igreja é já do princípio do século XVIII. Há história para trás, claro que há, outras igrejas antigas, outras pequenas capelas, e esta paróquia ficou com o oráculo de Nossa Senhora da Pena, depois até de algumas discussões que houve na altura. Quem fala muito bem disso é o diácono, que é mesmo natural lá da paróquia, e ele é um estudioso, gosta imenso de saber essas coisas, e diz que no dia em que estavam para decidir quem é que ia ser o padroeiro, que havia várias hipóteses, porque poderia ficar Santana, aliás, toda aquela zona tem muito o nome de Santana. Há lá o campo de Santana, exatamente, a calçada de Santana. Depois podia também ficar Nossa Senhora da Anunciação, porque fica mesmo no dia 25 de março, e havia outras hipóteses. E, de repente, ficou Nossa Senhora da Pena. É curioso porque olhamos para esta invocação e perguntamos, mas o que é a pena de Nossa Senhora? E realmente aparecem lá penas na igreja. É um mistério para nós, mas também é bom assim porque dá largas à nossa imaginação. O prior antigo dizia que a pena é exatamente o que Nossa Senhora utiliza para escrever na sua mão os nossos nomes e para nos levar também a todos nós até ao céu. É a Nossa Senhora da Pena, é a Nossa Senhora da Alegria, é aquela que é celebrada sempre no encontro já com Cristo ressuscitado, com o Cristo Pascal. É uma paróquia que fica ali situada, lá está, como dissemos há pouco, no Campo Marte da Pátria, o Campo Santana, a Estefânia, creio que também ainda está, nesta zona do miolo da cidade de Lisboa. Acredito que seja uma zona onde há muitos serviços, muitos funcionários e poucos residentes. Há muitos residentes, não são portugueses, e realmente grande parte dessa zona foi ocupada por muitos imigrantes, com quem temos ótimas relações. Não são católicos, não são cristãos, de outras tradições religiosas. De vez em quando falamos, há dias estávamos na missa e de repente começámos a ouvir muito barulho, muito barulho, muito barulho. Então o que era aquilo? Viemos para a rua tentar perceber o que era. Então estavam lá alguns indianos que estavam a fazer um dia muito importante deles, em que iam fazer visitas às casas e pedir a bênção para que tudo corresse bem. E ao mesmo tempo recebiam bens dessas pessoas e depois faziam uma grande festa. Ainda me convidaram para ir também. Disse, bem, fico aqui e lá estive um pouco com eles, mas não os acompanhei. Mas é realmente uma comunidade diferente, sim, diferente. Os que participam na comunidade são algumas dezenas, centenas? Não chega a uma centena. A comunidade tem 3 polos, 3 pequeninas comunidades dentro dela. Tem uma comunidade que é mais pequenina, que se junta normalmente na igreja paroquial. Uma bastante significativa que se junta na Capela da Carreira, que ainda teve alguma ligação ao Paço da Rainha, que atualmente tem lá agora a Academia Militar. Embora seja pequenina, fica cheia ao domingo, 60, 70 pessoas às vezes vão lá, embora a regra geral seja 50 pessoas, e depois um núcleo muito pequenino, bastante ligado às obras missionárias pontifícias, na rua Capitão Renato Batista, em que os padres, os missionários da Boa Nova, dão uma colaboração incrível, ótima, estupenda. Tem lá uma comunidade, não é? Sim. Também nessa paróquia. Como é que é possível delinear um projeto, um plano pastoral para uma comunidade com essa configuração? É uma aventura. Juntamo-nos, vamos falando, depois cada um puxa a brasa à sua sardinha, que é uma coisa boa. Porque... Ao seu bairro, ou à sua rua, ou à sua capela? Exatamente, à sua zona, ao seu bairro, à sua capela, porque nota-se que tomam aquilo como seu e lutam por aquilo como seu. E às vezes até são resistentes a algumas iniciativas que nós dizemos, olha, vamos juntar-nos todos.
Vamos fazer verdadeiramente uma expressão comunitária. Mas nós temos as nossas coisas, mas nós fazemos assim. Mas lá vamos arranjando, lá nos vamos entendendo e realmente o necessário é que Cristo chegue a todos, não é? É o sonho missionário. Catequese, como está organizado? A catequese é um grande desafio e este ano começámos uma nova tentativa. Vamos procurar juntar as crianças todas, são muito poucas, muito poucas. O ano passado havia 2 núcleos de catequese, um nitidamente que tinha grandes lacunas e deficiências, eram 2, 3 crianças no máximo, quando vinham todas, nem sempre vinham. O outro grupo também bastante pequeno. Este ano juntámos os 2 grupos. Fizemos ali umas negociações, digamos assim, com as catequistas, os pais das crianças, sobretudo o grupo maior, para eles nem percebem muito bem a diferença porque continuam no mesmo sítio. E creio eu que a grande mais-valia tem sido exatamente o trabalho das catequistas em conjunto. Não há uma catequista só com o grupo, há 3 catequistas com o grupo. Faz-se um trabalho muito mais de igreja, um trabalho muito mais missionário e espero eu, vamos ver os frutos. Vamos ver os frutos. E acredito que, como em todas as comunidades, também aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, tenha uma relevância, enfim, que se tem de assinalar. Antes queria fazer chegar a quem nos está a ver e ouvir esta informação de que, de facto, nestes programas, em cada sexta-feira, o objetivo é que possamos conhecer comunidades, paróquias, dinamismos em diferentes locais do país, para depois então também analisarmos os textos da liturgia do domingo seguinte. De hoje a 8 dias, por exemplo, estará aqui o Bispo Auxiliar de Braga, Dom Francisco Serra Coelho, porque se assinala nesse dia o Dia da Imaculada Conceição e ele tem investigação histórica sobre o assunto e depois, daqui a 15 dias, um pároco da zona de Matosinhos, no Porto. E se de facto existir quem queira, líderes de comunidades que sintam interesse em participar neste programa, pois entrem em contacto connosco, teremos muito gosto em acolhê-los aqui neste espaço para dar a conhecer as comunidades e saber também que relevância tem então a Palavra de Deus no caso da Paróquia da Pena. De que forma é que existe esse acolhimento às páginas da Bíblia? A Sagrada Escritura, a Bíblia, infelizmente para muitos ela era desconhecida e ainda continua a ser. Para além dos momentos em que ela é proclamada na Assembleia, na Eucaristia, às vezes até nem tão perceptível como isso, e andamos a trabalhar bastante nisso, havia uma ou outra pessoa que mostrava bastante interesse e estudavam bastante. Desde há muito tempo, graças a Deus, que se procurou incentivar que a palavra de Deus fosse não só proclamada, mas também houvesse uma palavra de explicação na própria Eucaristia, a homilia, tentar atualizar a palavra de Deus. E isso ajudou muito, sem dúvida nenhuma. Quando eu chego à Paróquia da Pena, o que eu vejo são pessoas que já estão iniciadas à leitura da palavra de Deus. Pessoas que, inclusivamente, têm o cuidado de preparar as leituras antes da Eucaristia. Pessoas que aderiram, mesmo apesar da sua longevidade, para cima já de 70 anos algumas, e que uma vez por semana, desde outubro, temos o encontro à volta de textos da Sagrada Escritura. Neste momento estamos no Novo Testamento, estamos a fazer uma Lectio Divina sobre Jesus, não só sobre um Evangelho em questão, não uma leitura continuada, mas os diferentes aspectos de Jesus que realmente depois vai enriquecer e vai permitir que, quando se pegar num dos Evangelhos, se leia e se consiga perceber e entender esses traços que já lá estão. E a partir do próximo domingo, as liturgias vão pegar no Evangelho de São Marcos. Assim acontece no ritmo de cada ano litúrgico. Há um evangelista que nos conduz pela história de Jesus? É verdade. São Marcos é o Evangelho mais pequenino. Durante muito tempo, e para muitos, ainda é o Evangelho mais antigo. Nós, quando vamos lendo as introduções da Sagrada Escritura, encontramos esta referência que eu acho que é deliciosa. É no Evangelho de São Marcos que nós temos os testemunhos de São Pedro. Portanto, aquilo que São Pedro pregava está lá. E eu não sei os originais, nem sequer consigo dominar muito bem o grego, mas dizem que quando estamos a ler os originais mais antigos,
que até a escrita é um bocadinho descuidada, que às vezes as concordâncias não são muito bem feitas. E então dizem, alguns até, não só poeticamente, mas com muita verdade, que de repente está uma narrativa e salta lá uma palavra em discurso direto de Pedro. Há quem diga, até parece que conseguimos ouvir Pedro ali, todo entusiasmado, a falar sobre os acontecimentos da vida de Jesus. É o Evangelho sucinto, é verdade. São Marcos tem muito pouco que só apareça nele. São Mateus e São Lucas têm partes que são específicas deles, mas o grosso de São Marcos está num e está no outro. São Marcos acaba por fazer uma grande união. E realmente é o Evangelho em que tudo começa quase por aí. Ou seja, nota-se que foi um compêndio feito por uma comunidade que... E eu às vezes penso nisso e fico bastante sensibilizado. Uma comunidade pequenina, com poucos recursos, com pouca formação, não havia lá gente muito letrada, certamente, e que se esforça imenso quando percebe que está a perder, ou que pode perder, aqueles que são os testemunhos diretos dos apóstolos que tiveram com Jesus, e faz um esforço até económico incrível para deixar por escrito. E nós hoje ganhamos com isso. Quer dizer, graças a esse esforço deles, destas 4 comunidades que passaram para escrito as memórias e os testemunhos de Jesus, com uma intencionalidade clara. Eles, quando são escritos, é para que nós possamos acreditar. E não são textos neutros, não são textos feitos no ócio a dizer eu tenho muito tempo, o que é que eu vou fazer? Não, são feitos... Não é um livro de memórias. Não? Exato. É um livro vivo, porque aquilo eles usavam mesmo, eles usaram e abusaram do texto muitas vezes, porque era, olha, mal comparado. Mas faz-me lembrar, sobretudo, o meu sobrinho mais velho, porque havia uma história que eu lhe contava, e ele gostava imenso da história. Então estava-me sempre a pedir para eu contar-lhe outra vez a história. E conta outra vez. E cada vez que eu contava-lhe a história, parecia que era a primeira vez. E ele ainda se alegrava mais. E eu vejo a comunidade crente muito assim. A querer ouvir muitas vezes, porque aquilo é muito bom. E há uma forma específica deste evangelista Marcos se referir a Jesus e contar o que viu e ouviu? Marcos, nós não sabemos se ele viu Jesus. Marcos andou com Pedro. Os testemunhos, pelo menos, acerca de Jesus, não é? Andou com Paulo, sim. Marcos é bastante sucinto. Curiosamente, num ou noutro texto, ele acaba até por se explanar mais que os outros, e são as partes que nós dizemos que só aparecem em Marcos. Mas Marcos não dedica quase tempo nenhum, não tem nada em relação à infância de Jesus. Começa logo com o Evangelho de Jesus. Parece que terminaria de uma maneira abrupta. Parece que o final de São Marcos seria não os últimos versículos do capítulo 16, mas terminariam com as mulheres assustadas e a calarem-se depois de verem tudo aquilo. E hoje fala-se até bastante sobre isso, mas o Evangelho de Marcos tem realmente este... Eu gosto de o sentir como um Evangelho que vai ao essencial, que tem o essencial e que não perdeu nada do essencial. Vamos ver o que nos diz a respeito deste tempo de espera do nascimento de Jesus. É o texto do Evangelho que vai ser proclamado nas Eucaristias do próximo domingo, que agora vamos escutar antes de o analisar. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha, não se dê o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos: vigiai. Padre Nuno, que vigilância é pedida aqui no texto? É muito curioso este texto, porque ele começa por dizer que o dono deixou a cada um os seus serviços, não é? E ao porteiro pediu que vigiasse. E depois, logo a seguir, diz-nos para todos nós vigiarmos. Quer dizer, parece que todos nós somos porteiros.
Todos nós ficamos com aquela incumbência de estarmos como porteiro. Esta vigilância, eu vinha a pensar, vigilância também em espera, em confiança, em tudo isto. E há uma história, parece que não tem nada a ver com isto, mas pode ser que tenha, vamos ver, que me recordo de ouvir já há muitos anos, muito tempo, que era uma criança, que era filha de pais pobres, e que ao passar pela tabacaria, pela livraria, viu lá um carrinho muito bonito. E então pediu aos pais, para os pais comprarem-lhe o carrinho. Os pais disseram, olha, nós não temos dinheiro para comprar o carrinho, mas pronto, olha, amanhã, quando nós estivermos, ou no outro dia, quando nós estivermos, nós vimos cá e compramos o carrinho para ti. E então, como contaram uma história, esta criança dizia a toda a gente, eu tenho um carrinho muito bonito. E as pessoas diziam, então onde é que estás? E ele pegava e levava, porque aquilo parece que era lá perto da casa dele, levava às pessoas e dizia, olha, este carrinho é meu. Então, mas é teu? Sim, ele está aí, mas amanhã, quando o meu pai tiver dinheiro, vai lá e compra-o e depois eu vou ficar com ele. E esta história parece-me que tem um pouco a ver com esta vigilância. Nós estamos vigilantes porque sabemos que vamos ter o Senhor, que ainda não o temos, mas que de alguma maneira temos de preparar o nosso coração e temos que viver já como se Ele estivesse connosco, como se já fosse nosso. É uma vigilância ativa. Eu creio que porque eu confio que Ele vem mesmo, então a maneira de eu viver vai ser já a partir daí, como se Ele já cá estivesse. E todo esse é o dinamismo das 4 semanas do tempo do Advento? Sem dúvida, sem dúvida. É um tempo de preparação, é um tempo ativo, mas é um tempo em que sabemos que há duas partes. Uma que não depende de nós e que está garantida, Ele vem mesmo. Outra que depende de nós e que temos de ser nós a garantir. E por isso, toda a liturgia da palavra vai-nos incutir essa mesma responsabilidade. Incluir nos preparativos de Natal também essa claro, vigilância. Claro. No texto da primeira leitura, que se escuta também neste domingo, é da profecia de Isaías, no capítulo 63. Aí é um outro dinamismo que o texto apresenta. Ó, se rasgasseis os céus e descesseis. Pega já nisso, mas eu pegava mais atrás. Eu gosto desse princípio da própria leitura porque me identifico muito com ele. Acho que, inclusivamente, há aí uma grande injustiça feita em relação a Deus, mas é curioso que nós, muitas vezes, também somos injustos em relação a Deus. Esse texto começa por caracterizar exatamente quem é que nós somos. Nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Vós sois nosso Pai, desde sempre Redentor é o vosso nome. E depois... Parece uma frase do Novo Testamento. Pois parece. E sem dúvida nenhuma, porque o Antigo Testamento e o Novo Testamento têm esta novidade da presença do Espírito Santo. E ele une completamente os dois textos. Mas logo a seguir, há aí uma carga dramática de quem olha para si, de quem reconhece que deu para o torto, quem fez o que não devia, e depois a grande pergunta que faz é: como é que tu, Deus, permitiste isto? Como é que tu, Deus, me deste a capacidade de eu fazer isto tão mal? Quer dizer, como é que é possível que tu sejas tão bom, que ponhas uma coisa tão boa no meu coração, que permitas que eu a estrague, e mesmo assim continuas a ser meu Pai, mesmo assim tu continuas a descer. E depois sim, vem esse texto. Eu lembro-me que quando estava nos Olivais Sul, faz agora uns 18, 17 anos, que houve uma vez que eu homilia para as crianças, era o ano B, peguei numa folha e rasguei a folha. Disse, olha, vão ver, rasgar. E depois perguntei às crianças, o que é que aconteceu? A folha não ficou a mesma. A folha rasgada já não é a mesma coisa. Quando o profeta diz, se rasgasses o céu e descesses, é como quem diz, isto tem que ser rasgado, há aqui coisas que têm que ser abertas, há coisas que têm que ser mudadas. E por isso o tempo do Advento é um tempo também de mudança, é um tempo de conversão, sem dúvida nenhuma. Se calhar o rasgar pode parecer muito violento, não é? Pode parecer qualquer coisa destruidora, inclusivamente, mas nesse texto ele aparece exatamente como libertador e salvador. Deus rasga os nossos pecados. E esta é outra marca do tempo de preparação para o Natal. Avançamos para a segunda leitura,
primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. Há aqui uns destinatários desta carta que estão sempre nesse dinamismo de esperar a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, essa carta, eles não se portaram lá muito bem. E nós, depois, ao lermos a carta, sabemos que Paulo está bem consciente daqueles que foram os problemas dessa comunidade. E talvez eu não creio que a ação da Igreja tenha de ser a partir do nosso pecado. Não creio isso. A ação da Igreja é toda a partir do amor de Deus. Não é sempre corretiva, não é? Não pode ser. Pois, é sempre o amor de Deus, é primeiro. E Paulo diz isso muito bem. O motivo da alegria de Paulo é porque o dom de Deus, a graça de Deus já lhes foi dada. E o motivo de alegria é exatamente em Deus, é a partir de Deus. Depois de partirmos de Deus e de sabermos essa graça, pois é bom que não andemos iludidos a nosso respeito. É bom que não pensemos que somos melhor do que nós somos. E então essa luz de Deus iluminará. E a primeira carta aos Coríntios será rica nisso mesmo, a partir da luz de Deus iluminar bem a nossa vida. Agora, não é para nos pôr a sofrer, assim, olha, estás a ver, tu fizeste mal, olha, para te espremer, para te oprimir. É para dizer, olha, estás a ver, isso não está bem, mas pode ficar muito melhor. E sobretudo, o tempo de esperança que o Advento significa é exatamente o contrário do desespero. O desespero quer dizer, já não vale a pena esperar. Está tudo acabado, já não temos hipótese, já demos tudo para o torto, tivemos uma oportunidade ótima, já não voltamos a ter outra. É preciso dizer que isto é mentira. E, de facto, a partir de 3 textos, resultam 3 palavras, vigilância, mudança e esperança, que podem marcar esta celebração do primeiro domingo do Advento e todos os dias até ao Natal. Agradeço, Padre Nuno Tavares, ter estado aqui no programa Eclésia. Já passou. A apresentar estes 3 textos e, sobretudo, a nos dar a conhecer a Paróquia da Pena, onde trabalha e onde vive estes dinamismos de espera do Natal. Muito obrigado e felicidades por esse trabalho na Paróquia da Pena. Mais logo, siga o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.